verso 1, Evangelho de João, capítulo 2, verso 1. Quero que você encontre aí. Nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos, compartilhando então o que o Senhor tem colocado em nossos corações. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Verso de número 5. Sua mãe disse então aos serviçais: faça tudo o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros de água. Disse Jesus aos seus serviçais: enche os potes com água. E encheram até a borda. E então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Assim eles fizeram. E o encarregado da festa provou a água que lhe fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. Versículo 10. E disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Maravilha. O que fazer quando o vinho acaba? Quero falar algo assim com vocês que tem me chocado. Jesus na festa não é sinal de que vai nos acontecer assim, vai ser tudo perfeito, as 1000 maravilhas, que não teremos problemas. Ter Jesus na festa não nos garante que não passaremos por dificuldades. Quando a Bíblia nos fala, o próprio Jesus já nos ensinou, lá em João 16:33, que no mundo tereis aflições. No mundo poderemos passar por tribulações, mas diz a Bíblia que devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então passaremos por tribulações. Qualquer hora o vinho da nossa vida pode acabar. Quando acaba o vinho, acaba a alegria. E nós tivemos tantos lares, né, em 2020 e 2021, onde o vinho acabou. O vinho acabou porque famílias foram dissolvidas pela briga. O vinho acabou quando, chefes de família, o provedor, ele foi mandado embora do seu emprego. O vinho acabou quando a doença, ela debilitou alguns. O vinho acabou quando a morte chegou em nossa casa. Quantos, tiveram a sua casa sem o vinho? E perder o vinho, irmãos, é terrível. Porque sem o vinho não há o cheiro, a fragrância, o bom perfume. Sem o vinho não tem a alegria que o vinho produz. Sem o vinho a vida fica meio em preto e branco. Nós tivemos isso, passamos por isso. A minha família em especial, ela passou por isso no ano de 2021. Porque somos humanos, estamos sujeitos a enfrentarmos as chamadas intempéries da vida, passarmos por problemas. E para muitos, o ano de 2021, ele será lembrado como um ano mau. O apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte: havendo feito tudo, ficai firme para que possais resistir no dia mau. Mas para muitos, o ano de 2021 foi o ano mau.
Quantos de nós não ficou torcendo, acaba logo o ano? Sabe, chegou dezembro, chega fevereiro, mas não acaba dezembro. Eu não vejo a hora de terminar. Eu não vejo a hora de acabar esse ano. Irmãos, ficamos assim. Porque em muitas famílias, sabe, o vinho acabou e a vida ficou uma água insípida, sem cheiro, sem sabor, sem cor. A vida bem que perdeu a graça, e muitos lares ainda estão sofrendo, porque ainda continuam, sabe, sob o efeito da falta de vinho, sob o efeito da falta de alegria, porque perdeu por algum momento, sabe, a expectativa. Então, irmãos, é muito importante fazermos como esse casal fizeram, como esse noivo fez, convidar Jesus para estar conosco, convidar Jesus para estar na nossa festa. Estamos iniciando o ano, sabe, esse ano, vamos supor que seja a nossa festa, seja a festa do povo de Deus. O ano de 2022 é o ano do vinho novo, é o ano do refresco, do refrigério, da alegria. Oh, aleluia! É o ano, irmãos, eu estava vendo ontem um episódio de sobrevivência, e de repente alguém é tirado do seu habitat natural, do seu trabalho, e ele é colocado num lugar completamente inóspito. Um deles foi colocado num lugar onde havia escassez de água, no meio do deserto. Sabe qual é o maior anseio para quem está no meio do deserto? É encontrar água, é saciar a sua sede. Para muitos, o ano de 2021 foi como um ano de deserto, mas o Senhor tem nos dado refrigério. Ele nos deu 2022, então devemos nos alegrar por isso. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Pois é, esse casal de Caná, eles convidaram Jesus para estar naquela festa. Eles convidaram Jesus para fazer parte daquele movimento, daquilo que era tão importante para eles. Jesus foi convidado, Jesus estava ali. E um dos convidados, que foi Maria, mãe de Jesus, teve a percepção que o vinho havia acabado. Eu não sei se era algum tipo de parente, se ela fazia parte da administração. Eu só sei que o vinho havia acabado. Mas Maria estava ali para poder informar que o vinho tinha acabado. Por que isso, irmãos? Porque quando se oferecia uma festa, em tempos antigos, quando se dava uma festa, a festa não era igual aos dias de hoje, né? Onde você vai para uma festa, tem um monte de decoração, um monte de luzinha, um monte de cores, e você se alegra por estar naquela festa linda e maravilhosa, mas a alegria de uma festa não está na decoração. A alegria de uma festa, ela não está, nas toalhas sobre a mesa. A alegria de uma festa não está nos pisca-piscas que estão decorando as paredes. A alegria de uma festa está na comida, porque esse primeiro impacto, essa primeira visão que nós temos de um casamento, ela se desfaz 10 minutos depois, quando os garçons demoram de servir, quando não vem água, não vem refrigerante, não vem suco, quando não vem nenhum salgadinho, nenhum docinho, aquela beleza do casamento é deixado de lado. Então há toda uma preocupação com a alimentação. Para esse casal em Caná da Galileia, eles não tinham a variedade que nós temos hoje, de comida, de bebida, várias bebidas, não tinham. Eles tinham água e tinham vinho. A festa era regada a isso, e não era uma festa como nos dias de hoje, que dura cerca de 4 horas. A festa durava cerca de uma semana, 7 dias de festa. Repita comigo, 7 dias de festa. Imagina, bancar 7 dias de festa. Pois é, o noivo falhou na preparação. Que decepção! O noivo falhou, em se projetar para passar muitos dias naquela programação de festa. Ele não se projetou para o número de convidados. Houve um erro, e aquilo era terrível.
Haver um erro numa festa era símbolo de fracasso, e nada, sabe, agradável seria começar um relacionamento, sabe, com um sentimento de fracasso. Eles não podiam se dar o luxo de iniciar um relacionamento com, sabe, aquele sentimento de fracasso, porque isso seria perpetuado. Não seria lembrado a lua de mel, as viagens que fizeram. O que ficaria registrado é que no dia da festa faltou o que era essencial para a continuidade daquele mover, para a continuidade daquela festa. Faltou o vinho. Mas é importante quando nós atentamos para as intempéries e trazemos para junto de nós pessoas que são essenciais. Aquele convidado, aquele casal, apesar de muitas falhas no planejamento, eles tinham convidado Jesus para aquela festa. Eles tinham convidado Jesus para aquele cortejo, para aquela recepção. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem convidado Jesus para a sua vida? Estamos iniciando o ano de 2022. Eu quero fazer uma pergunta. Se o ano é o ano da nossa festa, se o ano 2022 é o ano da nossa celebração, se 2022 é o ano das nossas bodas, eu quero te perguntar, você tem convidado Jesus? Mas você tem convidado os discípulos de Jesus? Jesus não foi convidado sozinho. Tem pessoas que é o seguinte: eu quero Jesus, mas eu não gosto de pessoas. Eu quero Jesus, mas eu não quero estar na igreja. Eu quero Jesus, mas a comunhão da célula, não, eu não suporto isso. Eu até amo Jesus, mas eu odeio crente. Eu gosto de Jesus, mas eu não gosto de estar no meio de pessoas chatas. Porque já viu, os crentes são falhos, eles erram, eles pecam. Pois é, o bonitão até gosta de Jesus, mas ele se acha perfeito, ele se acha melhor do que todos, quando na verdade todos nós estamos no mesmo pacote. Ninguém aqui é perfeito, todos nós temos defeitos. Mas sabe o que é importante? Sabe o que é importante? É que na nossa festa, se nós estivermos sozinhos, a nossa festa é sem graça. Vira para o seu irmão, fala assim, dá um sorrisão para ele, fala assim: eu preciso de você na minha festa, eu preciso de você na minha celebração. Eu preciso de você cultuando comigo. Eu preciso de você participando das celebrações ao meu lado. Você precisa. Não dá para fazer uma festa solitariamente. Você precisa de alguém. Sabe qual é a pior coisa? Tu imagina fazer um culto sem ninguém. No ano de 2020, quando as igrejas foram, obrigadas a fechar as portas devido à doença, muitos se viram, numa enrascada. Eu me vi numa enrascada, vir para a igreja e fazer uma live sozinho. Irmão, vocês não têm ideia de como é horrível isso. Eu por várias vezes fiquei em frente a esse painel tentando me comunicar. Com quem? Com ninguém. Eu não estava habituado a falar no telefone, a falar, numa câmera. E eu ficar, meu Deus, está faltando público, está faltando pessoas. Eu me sinto mais à vontade quando vocês estão na minha festa. Não tem coisa mais frustrante. Eu também sou pastor, sou líder de uma célula e sou anfitrião. Eu preparo a minha reunião, eu faço contato com as pessoas. Agora tu já imaginou, eu já passei por isso. Na hora da programação, os convidados não chegam, não vem ninguém. Aí as pessoas falam assim: pastor, eu não fui não, mas eu estava ligado contigo em espírito. Coisa nenhuma, irmãos. A festa só tem graça quando você está presente. Vira para o seu irmão e fala assim: a minha festa só tem graça se você estiver nela. Não podemos convidar apenas Jesus, temos que convidar Jesus, mas temos que convidar os discípulos de Jesus também. É importante que eles estejam na nossa festa. Amém? Tem alguém comigo? Diga amém. Glória a Jesus. Ele precisa estar, irmãos. As pessoas falham, as pessoas erram, mas são seres humanos como nós, sujeitos a falhas e a erro. E nós precisamos tê-lo junto conosco em nossas celebrações. Agora a grande questão é: o ano é um ano de celebração. 2022 é um ano de festa.
Eu creio que coisas extraordinárias vão acontecer neste ano. Coisas boas, maravilhosas. Mas existem algumas atitudes que devemos tomar para que não falte vinho na nossa festa. Algumas atitudes que devemos ter para que não falte a alegria na nossa celebração. A primeira coisa que precisamos ter, que precisamos tomar, a primeira atitude é: convide Jesus para a sua festa. Ele não pode faltar. Pode faltar muita coisa na tua programação. Talvez esse ano vai faltar algumas pessoas que foram importantes para você em 2021. Mas Jesus não pode fazer falta. Ele tem que estar lá. Então convide Ele. Convide Ele para essa celebração. Convide Ele para essa festa. Convide também os discípulos dele. Tem pessoas, irmãos, que precisam estar conosco, nos relacionar. E quando eu falo de discípulo, eu não estou falando de crente. Crente tem um monte. Tem muitos crentes. Mas crentes que são luzes. Lembra que a pastora falou? Pisca-pisca não presta. Porque o pisca-pisca, ele é bom agora, dentro do tempo, com o microfone na mão. Lá fora é caloteiro, é sem vergonha, é 71 e etc e tal. Fofoqueiro, bababá. Você está entendendo, né? Pois é, são os pisca-pisca. Ora são luzes, ora são trevas. Eles piscam o tempo inteiro. Agora, crente tem que ser luzeiro. E os discípulos de Jesus são como luzes no meio das trevas. Fulguram, revelam, se mostram. E nós precisamos ter pessoas assim do nosso lado. Pessoas que nos ajudam nas nossas dificuldades. Pessoas que nos auxiliam nas nossas fraquezas. Olha o que vai dizer a Bíblia, lá em Eclesiastes: é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta. Mas se ele for sozinho, quando ele cair, quem o levantará? Já percebeu a dificuldade que é caminhar sozinho? Irmãos, é um dando força para o outro. Eu tenho o hábito de caminhar. Tenho adquirido esse hábito nos últimos meses. Eu caminho, gosto de caminhar sozinho. Mas quando há pessoas caminhando com a gente, a viagem fica mais longa. Você vai mais longe. Tem mais prazer na caminhada. Tem coisas em comum a ser compartilhadas. É mais agradável. Quando eu caminho com a minha esposa, que eu estou na caminhada com ela, eu faço 1 hora no mesmo percurso e não percebo que a hora passou. É mais agradável. Você precisa trazer para a tua vida pessoas que vão agregar, que vão te fazer crescer, que vão te impulsionar. Tu imagina se Maria não tivesse sido convidada para aquela festa? Aquele casamento teria uma marca negativa para sempre. Mas como Maria estava lá, o casamento também teve uma marca, mas uma marca de milagre, amém? Então, se você levar para teu relacionamento pessoas certas, essas pessoas marcarão a sua vida com a marca de milagre. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Segundo, que você precisa fazer para que não falte vinho na sua casa: fique atento às circunstâncias. Irmãos, há um conceito que eu tenho carregado, depois que eu vi um desenho. Acho que isso vai me olhar. O construtor, nesse desenho, um personagem, ele dizia assim: viu uma necessidade, atenda. É muito bom, irmão, sermos úteis. É muito bom nós servirmos a um propósito. Maria estava naquela festa, mas ela não estava sentada apenas comendo, não, estava atenta ao que estava acontecendo. Ela estava atenta ao que estava ocorrendo. É bom, irmãos, trazermos pessoas para o nosso relacionamento que ficam atentos às dificuldades que podem nos vir. Pessoas que nos vão dar bons conselhos. Pessoas que vão ver uma necessidade e atender. E nós precisamos estar ao lado de pessoas que também vamos ser úteis na vida dela. Precisamos. Jesus estava nessa festa. O resultado final foi maravilhoso. Mas até acontecer aquele milagre, muitas coisas aconteceram também. Por exemplo,
Jesus havia sido convidado. Segundo, ela estava atenta ao que estava acontecendo naquela festa. Porque os problemas, eles vão surgir. As dificuldades são naturais, irmãos. Enquanto estivermos nesse corpo, nesta vida, enfrentaremos adversidades. Mas a adversidade, nós podemos enfrentar quando estamos junto com Jesus e tem pessoas certas ao nosso lado. Aleluia! Sabe o que acontece? Milagres acontecem. As adversidades são, na verdade, um fator importante para que Deus faça um milagre, para que Deus opere maravilha. Glória a Jesus. Tem alguém comigo? Diga amém. Há um terceiro ponto que você precisa atentar-se. Jesus, ele tem que ser o primeiro a ser buscado. Maria, quando viu a situação, ela não foi ao mestre-sala, ela não foi ao responsável por aquele buffet, ela não foi procurar o noivo, ela não foi falar com o pai da noiva. Quando ela viu a necessidade, ela buscou por Jesus. Foi lido hoje nesse altar, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, Jesus. Vamos repetir junto, vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus. Mais uma vez, em primeiro lugar, Jesus. Quando você busca Ele em primeiro lugar, você está reconhecendo que Ele é a autoridade sobre a tua vida. Você está conferindo a Ele o poder para mudar as suas circunstâncias. Quando você o busca em primeiro lugar, você está se submetendo à sua vontade. Você não está agindo com independência, com, aquela pseudo-maturidade. Porque a pseudo-maturidade, aquela criança que tem 10 anos de idade, mas por ter visto o pai dirigindo tantas vezes, ele fala: pai, me empresta o carro porque eu já sei dirigir. Ele acha que sabe tudo, com 10 anos de idade, ele é pseudo-maduro. Tem pessoas que são assim: Senhor, não contou na minha vida, pode ficar tranquilo, eu já sei me virar sozinho. Eles são infantis, porque na vida espiritual, sabe o que determina a sua maturidade? É a sua total dependência. Vou repetir. Na vida espiritual, o que determina a sua maturidade não é a sua independência, é a sua total dependência. Quando você depende totalmente dele para qualquer circunstância da tua vida, você está demonstrando que é uma pessoa espiritualmente madura. Tem pessoas que não têm a capacidade de entender isso. Querem agir por conta própria, busca ajuda em um monte de lugar, busca conselho no horóscopo, busca conselho até na leitura de mão, busca conselho no Facebook, joga lá e faz uma pergunta avulso no Instagram. Ele está procurando resposta, ele vai para o Google, ele quer uma resposta, e aí quando dá ruim em todo lugar, aí ele busca Deus. Senhor, tu sabe que eu te amo, ama nada. Se você o amasse, teria buscado ele em primeiro lugar. Maria conhecia Jesus. Repita comigo: Maria conhecia Jesus. Então ela sabia de que era capaz. Busca Deus em primeiro lugar. Vira para o teu irmão, fala isso para ele em nome de Jesus. Fala assim: busca Deus em primeiro lugar. Sempre. Quarto, tem uma fé inabalável, irmãos. Eu quero que você entenda uma coisa: a ordem, ela não precisa fazer sentido. O que faltava naquela festa? Mais uma vez, o que estava faltando na festa? Mais uma vez, o que estava faltando na festa? Beleza. O que eles precisavam? Vinho, né? Eles precisavam de quê? Mas o que Jesus mandou eles fazerem? Encherem 6 talhas de quê? De água. Faz sentido isso, irmãos? Aquela água estava numa talha usada para limpeza, purificação cerimonial. Eram 6 talhas com aproximadamente 120 litros cada uma, de 80 a 120. Vamos botar pela média 100 litros de água cada talha daquela. As 6 talhas completavam 600 litros d'água na média. Era água demais. Ao invés de ele falar assim: não, eu vou fazer um milagre, não. Enche 6 talhas d'água. Não fazia sentido aquilo.
Mas sabe o que levaram eles a fazerem aquilo? Confiança, fé. A fé não precisa fazer sentido. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você não precisa ver. Diz a Bíblia que bem-aventurado foram aqueles que não viram, mas creram. Você pode dizer amém? Oh, aleluia! A fé, ela nos habilita a andar sobre as águas, a andar sobre, pontes, quando os olhos humanos não enxergam as pontes. A fé te habilita a colocar a mão no milagre. Aqui vai mais uma palavra para você. Onde a tua capacidade não te leva, a tua fé te faz conquistar. Tem pessoas capazes ficando para trás da estrada da vida, enquanto pessoas de fé estão tomando a dianteira. Tem pessoas de fé aqui em nome de Jesus. Se te falta habilidade, tenha fé, irmãos. Se te falta capacidade, usa a tua fé. Faz como esse casal fez. Traz Jesus para a tua festa. Fique atento às circunstâncias. Busque Ele em primeiro lugar. E outra, tenha uma fé inabalável. Porque ter fé não significa que você não vai passar por provas e crises. Imagina Maria. Jesus, está faltando vinho na festa. E Jesus fala assim: o que tenho eu com isso? Mais ou menos isso assim que ele falou para Maria. Ainda não é chegada a minha hora. Aquela mulher, Maria, poderia ficar revoltada, chateada. Que coisa é esse? O meu filho falando isso? Que absurdo. Ele se julga o Messias, mas está descumprindo a palavra. Não está honrando a sua mãe. Irmãos, Maria poderia ter muita coisa para ficar chateada com aquela palavra. Mas sabe o que ela fez? Ela não discutiu com Jesus. Ela fez a coisa certa. Quando ele falou assim: ainda não é chegada a minha hora, ela percebeu, peraí, com ele não dá para discutir. Mas falou assim: olha, vem cá vocês, façam tudo que ele mandar. Façam tudo que ele falar. Se ele mandar, vocês fazem. Por isso que quando eles ouviram essa ordem, façam tudo que ele mandar, a ordem parecia não fazer sentido nenhum. Mas eles estavam confiando na palavra de Maria e confiando na pessoa de Jesus. É assim que funciona na nossa ajuda com o outro, na nossa caminhada com o irmão. As pessoas precisam confiar nas suas palavras e vocês precisam confiar em Jesus. Amém? Credibilidade. Nós precisamos ter credibilidade. Nós precisamos falar e as pessoas confiar nas nossas palavras. Mas aquilo que nós estamos falando precisa ser garantido por Jesus. Vamos avançando então mais um pouquinho. Quinto, obedeça às instruções. Enche a talha. Diz a Bíblia que eles obedeceram, encheram a talha. E eles vêm felizes. Eu fiquei sabendo que Jesus fez tantos milagres. Ele já começou, a pregar a palavra. Ou melhor, ele ainda não tinha feito nenhum milagre, mas ele já havia pregado a palavra. Ele já tinha pessoas seguindo eles. Ele era um bom Messias. Ele era um bom mestre, um bom ensinador da palavra. Então certamente ele vai fazer coisas maravilhosas. Vamos obedecê-lo. E aí eles trazem até Jesus. Jesus, ele olha para aqueles discípulos e ele não ora por aquelas águas. Olha, irmãos, fica atento a isso. Jesus não orou pelas águas. Ele não colocou um pozinho mágico na água. Ficou vermelha. Ele não, colocou alguma coisa. Jesus não levantou a voz aos céus: Pai de amor, tu sempre me... Não, irmãos. Jesus não mandou fazer nada. Apenas disse: vai e mostre aos mestres-salas. O que aqueles homens estavam levando para o mestre-sala? Água. Mas quando o mestre-sala provou a água, aquilo era água? Não, era vinho. Irmãos, precisamos ter confiança plena de que
nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para realizar milagres extraordinários. Precisamos obedecer às ordens dEle, como eu disse no início, ainda que naquele momento não faça nenhum sentido. Só quem sabia que aquilo era água e que agora estava sendo provado pelo mestre-sala, ou pelo o garçom-chefe, ou pelo organizador daquela festa, só quem sabia era Jesus, os seus discípulos, Maria e esses serviçais. Só eles sabiam. Porque quando o mestre-sala prova a água não era uma água, era um vinho, e era um vinho de boa qualidade. Talvez você entrou em 2022 com a vida como água. Você está carregando, a tua vida espiritual como água. Não tem sabor, não tem cheiro, a tua vida estava sem graça até hoje. Porque a partir de hoje, Deus fará um milagre na tua vida. Oh, aleluia! Ninguém acreditou nessa palavra. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Uma hora pega esse negócio aí, hein? Uma hora pega esse negócio aí. Irmão, você não pode perder a oportunidade. Jesus está transformando águas em vinho. Amém. Aleluia. Está começando a melhorar esse negócio aí. Deus está mudando a nossa história. 2022 será ano de celebração. Oh, aleluia! Ano de vitória, irmãos. Eu sei, talvez você não deu nenhum glória, porque você está numa verdadeira água, sem cheiro, sem sabor, sem cor, tudo meio sem graça, mal resolvido. Mas sabe quando é que o teu milagre vai acontecer? Não é você ficar parado ou calado. Não é você, se isolar no teu canto e ficar reclamando na vida. O teu milagre vai acontecer quando você obedecer a ordem de Jesus. Enquanto o milagre não vem, carregue o vaso com água. Você é um vaso, irmão. Vira para o teu irmão e fala para ele assim: você é um vaso. Fala assim: talvez esteja cheio d'água. Fala assim: enquanto o teu milagre não vem, carregue água. Não aconteceu nada ainda, pastor. É porque ainda não chegou a hora. Não chegou o tempo. Continue carregando os vasos. Pastor, mas até agora, eu estou olhando aqui, está tudo sem graça ainda, tá preto e branco, porque teve pessoas, irmãos, que achou que 2021 ia acabar, ia só assim, num passe de mágica. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pum! Opa! Ano novo, vida nova, contas pagas, dinheiro na conta, Pix lá em cima, aleluia! Não é desse jeito, irmãos, que as coisas funcionam. Deus, Ele não faz mágica, Deus opera milagres, amém? E para Ele fazer milagre, Ele só vai fazer milagre em quem estiver carregando o vaso cheio de água. Pastor, mas eu queria vinho. Enquanto a água não vira vinho, carrega o vaso com a água. Enquanto o milagre não chega, faça, irmãos. Pastor, mas o que quer dizer isso? Sabe o que é? Enquanto o teu carro zero não vem, ande de bicicleta adorando a Deus. Enquanto o seu carro não vem, ande com a sua motoquinha adorando a Deus. Enquanto o seu marido não se converte, coloque uma roupa de adorar Jesus e venha com um sorrisão no rosto e ore por ele, porque um dia você e a sua casa estarão juntos adorando a Deus, amém? Irmãos, enquanto teu milagre não vem, faça alguma coisa, carregue o seu vaso com água. O que você não pode fazer é ficar parado. Vira para o seu irmão, fala isso para mim, fala isso para ele em nome de Jesus, fala assim: não fique parado. Oh, aleluia. Pastor, e quando a bênção chegar? O que eu vou fazer? Quando o milagre vir, o que eu faço? Quando o milagre chegar, adore a Deus. Quando o milagre chegar, celebre a Deus. Quando o milagre vir, faça culto em ação de graça. Quando o milagre vier, venha, irmãos, andando, saltando e louvando a Deus. Tem gente que não conta nem para contar a benção presta.
estava desempregado, a porta se abriu, ele agora tem um emprego, mas ao invés de ele adorar a Deus pelo emprego, e aí, meu irmão, está sumido? Como é que você está? Mais ou menos. Mas e aí, quanta bênção? Tudo igual. Não, mas você está trabalhando? Estou assim. Mas e aí, cara, você está feliz? Estou assim. Irmão, não serve nem para contar a vitória, pela mãe do guarda. Não dá para contar a bênção, sabe? Tem que tomar atitude, meu querido. Quando a tua bênção vier, celebre. Passou o tempo da água, agora é tempo do vinho novo. Sabe aquele negócio sem graça? Insípido, incolor, inodoro. Sabe aquele negócio preto e branco, sem vida? Pois é, passou o tempo. Então é tempo de festa. É tempo de celebração. É tempo de adorar a Deus. Pastor, mas está tão difícil. Pois é, difícil para você, impossível para você. Mas o que é impossível para você é apenas combustível para fazer o milagre acontecer. Está difícil, eu sei, está difícil. Para muitos, o ano de 2021 foi assim. Para a minha vida também foi. Foi um ano difícil para mim. Foi um ano de muito sofrimento. No mês de dezembro eu estava contando as horas. Senhor, faz terminar logo esse ano. O ano de 2021 foi o meu ano do dia mal. Foi o meu ano difícil. Eu sei que muitas coisas boas aconteceram em 2021. Muitos milagres aconteceram em 2021 na minha vida, no meio da minha família. Nós nos alimentamos em todos os dias do ano. Não faltou o café da manhã, o almoço, o lanche, a janta. Olha que coisa boa. Meu filho completou 17 anos, se formou na escola. Meus 2 filhos passaram com excelentes notas. Foi um ano bom. Foi um ano da provisão. Mas sabe, aconteceu coisas desse ano de 2021 que me marcou. Foi um ano que eu sofri ingratidões em limites, sabe, exacerbado. Um ano que eu fui alvo de ingratidão. Foi um ano de perda. Eu não esperava perder a minha mãe. Eu não tinha a ideia de que minha mãe não passaria a virada do ano comigo. Irmãos, o ano de 2021 não foi um ano bom. Mas sabe o que não me fez parar? Foi que eu tinha convidado Jesus em 2020, na virada para 2021, para estar comigo na minha festa. Eu passei pela dificuldade, assim como esse casal lá em Caná passou. Faltou vinho naquela festa. Na minha celebração também faltou vinho. Mas apesar de não ter vindo na minha festa, Jesus estava nela. Aleluia. Jesus estava na minha festa. E sabe o que aconteceu, irmãos? Um novo ano nasceu. Sabe o que acontece com o novo ano? Uma nova perspectiva. Peraí, se eu tenho uma nova perspectiva, eu tenho uma nova visão. Se eu tenho uma nova visão, aumenta a minha expectativa. Irmão, sabe qual é a minha expectativa para esse ano? Esse ano é ano de celebração. Aleluia! Esse ano é ano de bênção, de colheita, de abundância. Pastor, é verdade isso? Salmos 126, versículo 5 e versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, em 2022 voltará trazendo consigo os seus molhos. E celebre, aleluia. Você pode aplaudir bem forte a Deus. Celebre, é tempo de festa. Celebre. Jesus não está no túmulo, Ele está na festa. Ele está na festa da nossa existência. Ele está na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha célula, na minha igreja. Ele não está no túmulo, irmãos. Jesus não está morto, Ele está vivo e Ele está presente. Você pode adorar a Deus. Você pode adorar, então levanta suas mãos e adora Ele bem forte. Quero convidar o ministério de louvor. Aleluia. Eu estou, irmãos, como eu falei para vocês, uma